Não vende, não promete, cara, que você não vai entregar. Às vezes você sabe que não tem como entregar aquilo e vende mesmo assim. Não tem a ver com você ter esperança no seu trabalho, porque o trabalho de agência, cara, não é 1 mais 1 igual a 2. Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala pessoal, mais um episódio do Nagelcast, Nagel aqui. Quero tratar um tema bem importante hoje sobre reputação, sobre a imagem da sua agência, né? A necessidade de construir uma marca forte, especialmente que ela seja bem vista pelo mercado, pelos clientes, pelos fornecedores, enfim, pelas pessoas que influenciam nesse nosso negócio digital. Tema muito importante. Se você também é dono de agência, se é um gestor de tráfego, quer ser um dono de agência, se você quer modelar a Blueberry de alguma forma, o nosso negócio, entender por que a gente está crescendo, você pode também receber uma consultoria gratuita, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, conversar com um especialista do meu time e cair para dentro da mentoria Nagel para acelerar com a gente. Não se esquece, antes do conteúdo, tem que te dar esse recado. Se você está curtindo, se você gosta daquilo que você está aprendendo com a gente, se inscreve aqui no canal. Eu não sei se você estava assistindo no Spotify também, então pode nos seguir. Nos seguir no Instagram, no @nagel.guilherme, e contar comigo e com o meu time para ajudar você nessa jornada de prospecção, de venda e de retenção. Estou aqui com meu amigo Léo. Bora pra cima. Gremista. Feliz. Depende, né? Depende. Depende do dia. Ou sofredor. Se é após um O Grenal... Grêmio contratou alguém ou não? Contratou um monte de gente, né? Vivi. Alguém bom? Contratou. Até a Siri quer ajudar. Até a Siri Quem que será que contratou alguém? Contratou Pavon. Pavon? O Pavon deve ser bom. Diego Costa, ex-Atlético. Ninguém fala que é ex-Botafogo, Diego Costa ex-Atlético é bom, de Madrid. tá meio aposentado, mas ele é bom. Já fez gol de falta na estreia. Fez gol na estreia? Imagina, monstro. Mas tô empolgado, tô iludido. Boa. Mas galera, tão empolgado quanto eu tô com o Grêmio, eu tô empolgado com esse episódio de hoje também. Porque Achei que tu ia dizer com o Inter. Não, porque o com Inter aí já é demais. O Inter tá trazendo uns caras bons, cara. Mas estou empolgado com esse podcast porque a gente vai falar de um tema, como o Gui comentou, que é espinhoso para algumas pessoas, para outras já estão habituadas e sabem que sim, a imagem importa. Não adianta fugir disso, galera. A forma como você se posiciona e principalmente como você se reposiciona depois de um problema, de uma crise, impacta diretamente no futuro da tua agência e de todo o teu time. E é disso que a gente vai falar hoje, Gui. Boa. É um ponto que às vezes a gente não pensa, né, Léo? Porque a gente é tão ocupado, cara, com as coisas do dia a dia, com necessidade, vende, contrata, vai, recebe, fatura, lucro, né? Que a gente não entende que tem algo maior, né, que está sendo construído ou está sendo de alguma forma demolido, né, prejudicado, regredindo, que é a marca da empresa, né? E tem gente que... Eu conheço agências, eu conheço uma, eu não vou dar nome, lógico, né, não tenho essa liberdade, que era uma agência grande, inclusive aqui do nosso estado, que mudou. Conheço 2 agências, tá? Uma de São Paulo e uma de... Não vou dar quase que eu dei o nome aqui, mas que mudou de nome. Teve que se reposicionar por conta do volume de reclamação, né, e do quanto estava tendo dificuldade. Posso trazer uma ideia só sobre isso? Pode. E aí você pode discordar tranquilamente, né? Mas eu acho, avaliando o mercado, que muitas vezes o resultado ele é um problema para esse perfil de agência. Porque lógico. Muitas vezes, e quando eu falo resultado aqui, não é resultado negativo não, resultado positivo. Porque o resultado positivo, eu sinto que às vezes ele coloca a gente numa zona de conforto. Cara, tô crescendo, tô tendo bons resultados, não preciso me posicionar melhor, não preciso talvez me reposicionar. Eu posso ficar como eu tô aqui porque eu vou continuar crescendo. Só que muitas vezes isso faz com que eu pare de olhar o mercado, comece a pensar somente em mim mesmo e esqueça até do que a gente gravou, né, esse tempo falando sobre mudança. Mas... Só uma ideia que veio aqui agora, porque a gente vê que muitas vezes isso acontece, né? O cara olha só para número, só para resultado e esquece desse verdade. É que eu acho que em qualquer área da vida, né? Quando as coisas estão indo bem, você tem a tendência a ficar tranquilo, né? Eu aprendi, cara, uma frase, eu já falei isso, acho, em algum momento. Tô tentando lembrar onde foi. Foi num treinamento no Executive Program da Startse. Startse. Inclusive... Você sempre elogia muito, né? Sempre elogio, cara. Acho que as coisas boas a gente tem que falar. Tem tanto curso ruim, já cobra um monte de dinheiro aí que eu já fui aí só pra vender outro curso, né? Então essa é uma empresa legal. E aí eles falam o seguinte, olha só que forte, cara. Não sei se eu já falei pra você sobre isso. Que as empresas que vão quebrar não são as empresas que fazem as coisas erradas. São as que fazem as coisas certas por muito tempo. Nossa. Profundo, hein?
Olha que... Por quê? Porque é justamente o que você falou. Pô, tá indo, o dinheiro tá entrando, você não tá vendo que por trás tá vindo uma avalanche ali, cara, entendeu? Que vai te engolir. Não quer dizer que é assim sempre, né? Eu acho que é aquela história de sempre colocar no radar um período, ainda que seja pequeno, de avaliação de uma mudança, necessidade de mudança, para que você se torne cada vez mais relevante. Agora, acredito, sim, que pior do que você está indo bem é você está indo mal, né? Com certeza. E, enfim, está indo mal por muito tempo em relação a resultado, aquisição de clientes, uma série de coisas. E aí a gente pode... Tem muita coisa para a gente conversar hoje, né? Mas já de começo, então, quais são os principais cuidados que eu devo ter com a imagem da minha agência? Claro, a gente pode falar sobre reclamação, sobre os básicos ali, mas que você percebe na prática que... Boa. Vamos lá. Que impactam diretamente. A reclamação, quando você tem volume em qualquer negócio, ela vai chegar. Beleza? Qualquer negócio. Vou te dar um exemplo. Você confia em comprar... Sem reclame aqui, sem história, né? Talvez, não necessariamente um reclame aqui, mas outras de alguma forma, reclamação dos clientes. Eu vou dar um exemplo. Você deixa de comprar no Magazine Luiza? Não, acho que você tem confiança que você comprar vai chegar, né? O produto pode ser que tenha algum problema, eles vão entrar. Você vai ver, vai ter milhares de reclamações, né? Você tá usando um iPhone, vai lá ver as reclamações, né, em sites de reclamação. Então, quando você tem volume, cara, em qualquer área, tendo vários clientes, é óbvio que você vai ter clientes insatisfeitos. Alguns, porque o cliente, de fato, ele é exigente demais, né? Ou ele tá desalinhado. E alguns porque você vai errar, cara. Vai errar, vai dar problema, né? Daqui a pouco a gente tá aqui com 100 colaboradores na agência, eu não vou mentir para mim mesmo, nem para os nossos clientes, que é feito tudo 100% dentro do correto. Eu não controlo, às vezes uma pessoa lá tá doente, tá com problema, tá nervosa, tá com um problema em casa, isso chega no trabalho, infelizmente. Pessoas, né? A questão é o que você faz depois da reclamação ou depois do erro. Eu acho que a conduta que tem que ser avaliada não são as empresas, cara, imbatíveis, né? Ou aquelas que não tem nenhuma falha. Não, cara. Mas a empresa correta que preza pela sua reputação, a agência que prioriza a sua marca, cara, na minha visão, é aquela que se preocupa em resolver os problemas, em conversar com o cliente, em entender, poxa, aconteceu isso, qual foi a dificuldade, qual foi o cenário, em que circunstâncias que isso aconteceu, né? Tenho de fato contribuição nisso? Como eu posso ressarcir o meu cliente de alguma forma? E no curto prazo, é sempre o jogo do ganhar no longo e perder no curto, ganhar no curto e perder no longo. Sempre é esse jogo. Nunca vai ter um em cima do muro. E aí a minha questão é o quanto você pode abrir mão de recursos, tempo, dinheiro e conhecimento no curto prazo, ceder no curto prazo, para construir algo forte no longo prazo. Vou te dar um exemplo. Talvez você não pode, hoje, deu um BO aí com o cliente e tal, o cara me pagava R$5 mil, mas talvez você não tenha, não tem condição de ir lá e pegar 5 mil e devolver pro cara. Mas você tem seu tempo como dono de ligar, de conversar, de fazer uma proposta, de fato, se você errou um passivo de ressarcimento, explicar, olha, eu gostaria muito, isso aqui hoje financeiramente eu não posso fazer, eu posso, quem sabe, compensar isso de uma outra forma para você, ó, vi que você era meu cliente desse serviço, eu posso te fazer esse outro aqui, a gente faz um site, ajeita desse jeito, uma cópia, ou até mesmo, você me dá 3 meses para me organizar, que sabe, você faz, por quê? Porque eu estou mostrando verdade na minha proposta como empresa. Eu já tive um caso, eu lembro de um cliente que fez uma reclamação, cara, e eu entrei em contato, isso há alguns anos atrás, cara, o cliente chorou no telefone, assim, de brabo. Chegou a chorar, cara, no telefone. Não foi um só, tá? Assim, você imagina, 7 mil clientes alienígenas, né? Tem alguns casos assim. E aí eu peguei e vi que o cara era um cara sério, uma pessoa honesta. Ela tava agindo errado, mas era uma pessoa correta. Até trabalhava com causas sociais, tal, um negócio assim. E o que aconteceu? Eu falei, mano, não tem problema, cara. Então, ó, eu vou devolver naquela circunstância, eu vou devolver o seu dinheiro. O cara, sério, cara, mesmo não, tá? E aí, cara, a pessoa chorou e ela tava com vários problemas na vida pessoal dela, entendeu? E da mesma maneira que aqui no meu negócio, as pessoas que são comigo também possam ter dificuldade, o cliente também tem, sabe? Então, acho que essa visão. E um ponto muito importante, eu acho que talvez seja o essencial quando se fala em cuidados com a marca, não é sobre o que fazer depois do problema. É o que fazer para não ter problema também, Léo.
Então, cara, não vende, não promete, cara, que você não vai entregar, entende? Às vezes você sabe que não tem como entregar aquilo e vende mesmo assim. Não faz isso, cara, entendeu? Não tem a ver com você ter esperança no seu trabalho, porque o trabalho de agência, cara, não é 1 mais 1 igual a 2, né? Tem muitas coisas que tem que acontecer até a venda, né? Tem coisas relacionadas ao produto, ao serviço do próprio cliente, estratégia, mercado, concorrência, uma série de coisas. Mas uma coisa eu dizer pro cara que vai investir 1.000 que vai vir 1 milhão. Tem uma imobiliária aqui, imóvel de alto padrão, você precisa fazer quanto de investimento? Quantos imóveis? Tem que vender 5 imóveis por mês. Cada imóvel é com 2 milhões. Não, quanto que vai? Investe R$1.000 aí, cara. Porra, não vai, cara. Não vai. Talvez não vai gerar nem um lead qualificado para esse cara, no nível que ele precisa, que ele merece. Só que é aquela história, muitas agências pensam só no pão do dia, mas uma hora a conta chega, cara. A conta chega. E por isso que o mercado do digital como um todo, ele é um mercado perigoso. Porque tem muitos cursos, muitas pessoas. Eu falo até o mercado de agência. Eu vejo quantas assim, ó. Passo a passo, tá, dos 100 mil reais. A saia de 0 a 100 mil em tantos meses. Cara, isso não existe, cara. Não existe, cara. Como você vai pegar uma empresa... isso até pode acontecer, entendeu? Você pega uma empresa do 0 em 3, 4 meses para 100 mil, pô, vai quebrar o cara não tá preparado para aquilo, entende? Aí, não, mas Gui, mas como você tem, sua empresa cresceu? Pô, mas é no longo prazo. É o pensamento. Tem estratégias de aceleração? Tem. Mas só que qual que é o problema? Hoje, para vender, cara, você tem que ter uma oferta, você tem que ser específico, tem que tocar na dor do seu cliente. Eu concordo com essas coisas, desde que você tem como entregar aquilo que você está vendendo. Entende? Então, às vezes, você perder um negócio, você está cuidando, é aquela questão do perder no curto, né? Eu estou perdendo um negócio hoje, cara, mas eu estou ganhando 50 lá na frente. Eu tinha um caso, eu não sei se eu já te contei isso aqui no podcast, não, mas eu já contei um caso. Eu já contei esse caso, vou contar esse caso aqui. Isso deve fazer uns 5 anos, eu acho. Teve um cliente, o nome desse cara era Luciano, o primeiro nome. E ele ligou aqui na agência querendo contratar e ele queria vários serviços. Tipo assim, alguns deles a Blue não fazia, ou não poderia fazer, não conseguia entregar o que ele queria. Ele tinha bala na agulha. Daí eu peguei, expliquei, até indiquei uma outra agência na ocasião, que era uma agência grande, acho que até hoje é uma agência grande, né? Falei, atendi, cuidado. E falei, olha, cara, eu até poderia te vender, mas, não vou conseguir entregar o que você quer e tchau, né? Indiquei, vida que segue. Passou alguns meses, eu olhei uma taxa lá no nosso painel de 30 mil reais. Porra, dinheiro pra caramba. Até hoje é muito dinheiro, né? Se hoje o nosso ticket é pouco mais de 2, naquela época mesmo era como se fosse 30 vezes um cliente. Tipo assim, o cara era taxa enorme. Falei, pô, que animal. Fui ver, era o cara. Aí eu fui no vendedor, falei, olha, vendeu. Pois vou fazer isso, fazer aquilo outro. Eu conversei, eu alinhei, falei, putz, cara, tá bom. Resumindo, ele pagou isso, mais umas landing pages, coisa assim. A gente devolveu todo o dinheiro pro cara, depois de 4, 5 meses de trabalho, o cara ficou insatisfeito pra caramba, entendeu? Devolvemos todo o dinheiro. E aí, lembra daquela questão de você, dono, ligar, entender, conversar, resolver? Fui eu lá atrás. Porque o cara dava muito problema, a pessoa era desalinhada também. O que aconteceu dele? Pegou e falou assim, Guilherme, aí depois de várias reclamações, olha, eu vou dizer uma coisa. Há tanto tempo atrás, não sei se você lembra, eu falei com você, falei, óbvio que eu lembro. Então, e quando eu fui conversar com você, você me disse tal, que não gostaria, não era o momento, não sei o que. Cara, e aquele teu atendimento, cara, me fez ficar com vontade, assim, uma admiração pela agência de vocês, que eu procurei uma outra oportunidade para contratar vocês depois de tantos meses, não lembro se deu ano ou meses atrás, cara. Sabe? De tão correto que você foi comigo naquele atendimento, você não quis me vender. Só que é o seguinte, cara, eu deveria ter sido freado da mesma forma quando eu entrei de novo, porque vocês não poderiam entregar aquilo. Entende? Então é um aprendizado que a gente fica, às vezes, perder no curto prazo para ganhar lá na frente, entendeu? Nossa, e você trouxe um ponto fundamental, porque você falou não só sobre o pós, né, sobre os problemas que podem acontecer pós, mas sobre o pré-crise, digamos assim, porque nesse caso a gente tem situação clara de alguém que ele está disposto a contratar. Se a gente for falar do processo de venda, né, ele tem budget, tem condições, o cara tem necessidade, é autoridade, tem timing, mas não é só isso muitas vezes. Cara, eu de fato tenho condições de entregar aquilo que ele precisa. Então a gente tira muitas vezes esse lado só de estratégia, de tática de vendas, para entrar o lado humano também pessoal, né? Porque você viu que talvez você não ia conseguir cumprir com a tua palavra com aquele projeto. Mas até uma dúvida que me surge agora, porque vamos lá. Uma situação como essa.
Eu entendo que é uma situação que pode acontecer no dia a dia, isso, claro, impacta a reputação, principalmente para aquela pessoa diretamente, mas quando isso começa a acontecer com alta frequência, e eu percebo que isso impacta diretamente, começa a extrapolar a imagem da minha agência, as pessoas começam a olhar para o meu projeto como se não fosse mais um bom trabalho. Como que eu lido para poder me reposicionar, então, e começar a reconstruir essa imagem do projeto? Quando tem algo assim que já foi, não tem mais como desfazer, deu um escândalo. Eu acho muito difícil isso acontecer assim no nosso negócio de agência, algo irreversível. Acho que é muito difícil de acontecer, mas acontece. Cara, deu um escândalo, saiu uma notícia, sei lá o que e tal, né? Aí eu vejo que tem que ter uma correção mesmo de rota drástica. Até de marca, quem sabe, né? Como de marca, inclusive. Né? Então, a primeira mudança, que é até a mudança, na minha visão, mais fácil a ser feita, é uma mudança de marca. Rápida. Pum, tiro curto. Por quê? Porque você não precisa perder os clientes que você tem atual, você vai simplesmente comunicar eles, né? Uma mudança, abrir uma outra empresa, ou alguma coisa nesse aspecto, ou mantém, abre uma nova empresa, né? E segue de forma diferente, corrigindo, não cometendo os mesmos erros. Só que aí eu vou te dizer, Léo, isso pra mim é algo de, assim, chegou numa coisa insustentável. Chegou uma situação... Último caso. Insustentável mesmo, entendeu? Por quê? Porque se chega um momento, cara, que, por exemplo, em qualquer fonte de consulta, o cliente ouve falar mal sobre você, né? E às vezes é uma situação ruim, você se envolveu com uma coisa que não era legal, sabe? Teve algum problema grave em relação a clientes. Aí eu creio que essa correção pontual de rota, ela é importante. E a minha orientação é que você recomece focando especificamente nos clientes que você estava tendo sucesso. É necessário, por exemplo, uma mudança agora para o nicho, então? Então eu estava indo aqui, dando tiro. Então vamos corrigir, vamos lá. Onde que eu estava dando certo? Eu estava dando certo atendendo farmácia de manipulação. Então focar aqui nas farmácias de manipulação por um tempo, ok? Para ganhar musculatura, eu tenho mais autoridade, é mais fácil eu vender, eu tenho cases de sucesso, ok? Tem todo o material, estratégias que já performam. E aí eu vou abrindo novamente à medida que eu vou tendo segurança. E por que eu digo isso? Porque se você abre novamente uma agência, cara, atacando para tudo quanto é lado, você vai ter ainda mais dificuldade para se reposicionar rápido. Entende? Então, eu vi isso acontecer em um caso. A pessoa fez exatamente isso. Ela fez o quê? Saiu e foi pro nicho. E aí, eu não sei como que tá o resto da história, mas eu creio que é uma correção de rota. Né? E sempre quando você faz isso, cara, comece a pensar a longo prazo com conteúdo também, ok? Porque pensa, dificilmente você vai encontrar, Léo, uma empresa ou uma agência que se preocupa, que distribui conteúdo, que educa os seus clientes. Como você vai encontrar uma agência, cara, que é totalmente desqualificada? Porque ela criou uma audiência, cara, de seguidores, de pessoas que de fato gostam da marca, aprendem com a marca e defendem a marca. Então eu tenho 7 mil clientes na Blueberry em 13 anos, por exemplo, né, que passaram pela Blueberry de alguma forma. Eu vou ter ali provavelmente um número considerável de empresas que não tiveram resultado. Cara, isso é o jogo. Não quer dizer que eu não me esforcei para. Eu vou ter um outro muito maior que teve resultado. Eu vou ter centenas, que são milhares aí de depoimentos que a gente tem de empresas que foram transformadas, que foram auxiliadas pela Blueberry, e outras, em algum nível, compraram a ideia e o resultado não apareceu. Não vou discutir aqui se o erro foi nosso ou o erro foi da empresa. Agora, eu preciso entender e priorizar as estratégias que estão dando certo, mas compreender o que eu fiz de errado para não repetir o problema. Senão eu só vou contar uma outra história com personagens diferentes. Entende? Perfeito. Então, se eu me preocupo em educar, se eu me preocupo em gerar conteúdo também a longo prazo, eu tenho certeza, cara, que eu vou ter uma base de audiência que, além de ser meus consumidores, eles vão ser promotores da empresa. Entende, Léo? Boa. E quais estratégias que eu posso aplicar justamente com esses clientes, Gui? E aí, pensando, não estou nem falando de reposicionamento, mas de fortalecer ainda mais a minha imagem, para que eu consiga fazer com que esses clientes possam se tornar cada vez mais embaixadores da minha própria marca. Beleza. A primeira delas é essa questão da educação. Né? Eu acho que uma agência de marketing digital, ela tem que trabalhar basicamente em 3 frentes. Prestar um ótimo serviço, ser educadora, gerar conteúdo, né? E propor ferramentas, né? Ajudar o cliente com selecionar suas próprias ferramentas para que ele tenha, especialmente, indicadores. Aí um ponto legal que eu gosto, não é que é essencial, mas que é importante, cara, é você, depois que o cliente está na sua agência, que você ajude ele, cara, com
entregas que às vezes a empresa não faz, ok? Para que ele tenha aquela sensação de cuidado. Tem alguém caminhando junto. E tem alguém caminhando junto. Tem algum tipo de análise, algum tipo de consultoria, sabe? E é muito importante que você esteja próximo dessa pessoa. Não sistematize todo o atendimento. Eu sei que isso é um caminho meio que quase que não tem como fugir. Se for pensar só em produtividade, porque tem volume, cara. Mas não pode perder um caráter mínimo ali de personalização, de ouvir o cliente, de entender o que está acontecendo. Porque essa proximidade, cara, esse relacionamento, ele retém clientes e ainda que o resultado não seja tão bom, ele defende você. Não, cara, lá com o Léo, até as coisas não estão caminhando. Mas o Léo se esforça, o Léo está aqui conversando comigo, o Léo está propondo estratégias, o Léo se preocupa, entende? E você vai ver muitos casos, Léo, de clientes que eles cancelam pelo atendimento, mesmo tendo bons resultados. Concorda? E você vai ver um número muito menor de clientes que cancelam simplesmente por ter um mau resultado quando eles têm um ótimo atendimento. Entende? Um acompanhamento. Então se preocupe com esse vínculo de relacionamento. Por quê? Porque o seu cliente, ele está sendo procurado, caçado todos os dias por concorrentes. Perfeito? Ele é o lead mais qualificado. E por outras oportunidades. Ele já paga uma agência, e ele paga uma agência às vezes sem ter tanto resultado em algum nível esse cara. Entende? Então se preocupe, esteja próximo e sempre que possível entregue mais do que o que você vendeu. Identifique quais são os clientes que estão tendo resultado, cara, e procure mapear, buscar quais são os hábitos de consumo, né? Quais são as características desse cliente ideal para buscar outros parecidos para que você possa permanecer. Perfeito. E para a gente finalizar, Gui, como que eu posso capacitar a liderança da agência? Porque aqui a gente está falando já de uma estrutura maior, onde eu começo a ter umas subdivisões, né, de setores e tudo mais. Mas como que eu posso capacitar essa liderança para poder não só cuidar do posicionamento da marca, mas também liderar gestões de crise sem depender do dono, sem depender do proprietário? Cara, muito boa a tua pergunta, tá? Porque a gente tem a tendência, assim... Acho que tem dois líderes, tem dois extremos. Tem o cagão. O que é o cagão? É o cara que tem medo de resolver problema. Entendeu? E aí quer... vai lá, liga lá. Ele não quer delegar, ele quer... Elvis, liga lá, o outro cara entrou aqui, tá 20 dias, tá lá ouvindo bobiça lá no telefone, por exemplo, né? E tem um outro cara que ele é o parrudão, que ele quer resolver tudo sozinho. Acho que os dois são duas faces da mesma moeda. São duas pessoas que têm dificuldade de formar líderes. Okay? Então, eu dou um primeiro passo na sua pergunta, cara, querendo formar lideranças. Então, entendendo que é preciso, ainda que eu não tenha, às vezes, condição financeira de bancar, e nem necessidade de ter um líder formal na minha agência, mas eu tenho que ter pessoas com potencial para liderar e tenho que estar me relacionando com essas pessoas. E como eu faço uma pessoa mediana, ou não por suas habilidades, às vezes por conta do tempo e outras coisas, né? Se tornar, ter as skills de um líder, cara, dando desafios para ela desenvolver, que um líder resolveria, ensinando ela a fazer isso. O que um time de futebol, Léo, ele precisa fazer, gosta de futebol, se ele joga na segunda divisão, para jogar na primeira divisão, tem que fazer o quê? Precisa enfrentar maiores desafios, precisa evoluir. Precisa ganhar ali, exatamente. Correto? Os tantos melhores vão para a primeira divisão, Perfeito. Correto? E para ganhar, o que ele precisa fazer? Ele tem que jogar como primeira na segunda, entendeu? Perfeito. Quando ele joga como primeira na segunda, ele vai para a primeira. Eu não estou habituado à segunda divisão, mas tudo certo. E o contrário também. Quando ele joga como segunda na primeira, ele vai para a segunda. Tá entendendo? Então, você tem o teu time, às vezes, ele tá numa segunda divisão aqui, mas você tem que ensinar ele a jogar como? Com desafios, ok? Acreditando, pagando o preço de delegar, sabendo que as pessoas por algum tempo vão fazer pior do que você, mas enquanto elas estão aprendendo, mesmo que trazendo algum nível de prejuízo no curto prazo, elas estão se formando líderes que vão fazer com que você tenha muito mais tempo para pensar do curto para poder no seu negócio. Dê o seu tempo pro líder, pro liderado, que vale a pena o seu tempo, perfeito? Não dá para dar para todos. Então, eu vi esses dias como se fosse um conto assim de família muito interessante, né? Que o filho chega pro pai e fala assim, pai, quanto você ganha por hora? Daí o pai trabalha muito e fala, filho, eu ganho R$100 por hora, por exemplo, né? Fala, filho, o pai, então você me dá R$50? Você me dá R$50? Aí o pai fica brabo, né?
Pô, pois é, que dentro dessa casa eu sou sempre só penso em dinheiro e eu só quero dinheiro, só olho pra mim como dinheiro. Ele fala, não, pai, que eu preciso de 30 minutos do teu tempo, eu quero o teu tempo, entende? Eu quero ter 50 reais pra comprar o teu tempo. E da mesma forma, tem colaboradores que você precisa fazer um cálculo, cara, cálculo de formação. Será que não dá para separar 1 hora por mês para você investir em desenvolvimento de uma segunda pessoa, que daqui a 6 meses, cara, vai te dar semanas de descanso? E isso é uma decisão. Nossa. Por quê? Porque às vezes você vai formar ela vai fazer algo errado, não vai ir tão bem, entende? Eu acho que isso é postura que todos nós temos que ter como dono de agência para formar líderes, meu amigo e parceiro Léo. É isso. Episódio, Gui. Boa, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Então, quero lembrar que se você também é um dono de agência, quer caminhar com a gente, quer entrar na mentoria Nago, quer conhecer o Triplo X, por exemplo, você tem um link aqui na descrição. Você pode solicitar uma consultoria por telefone, conversar com a gente por telefone, saber sobre o investimento, o que você precisa fazer para caminhar com as mais de 1000 agências que já caminham com a gente na mentoria Nago, nesse nosso ecossistema aqui da Blueberry. Não se esquece de se inscrever no canal, né, aqui no YouTube, se você está nos assistindo, ou no Spotify, ou me seguir no Instagram, no @nagel.guilherme, porque juntos a gente tem a mesma missão, que é crescer, prospectar, vender e reter os clientes. Não existe dia da caça. Vamos para cima. Valeu! Dale.